Pronto, tá gravando. Então, boa noite, pessoal. Boa palestra. Aline, com você. Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline. Sou hoje a representante do GEAL, do Grupo de Estudos da Unimar. E sejam bem-vindos à palestra, que será junto com o professor Roverson, que é engenheiro agrícola, livre docente em máquinas e mecanização agrícola na Unesp, professor adjunto, coordenador da pós-graduação em produção vegetal, diretor executivo da Associação Latino-Americana e do Caribe de Engenharia Agrícola, diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas e membro da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, das comissões de avaliação de trator do ano, e máquina do ano. Peço a todos que, durante a palestra, mantenham a câmera e o microfone desligado, assim como o Daniel disse. As perguntas serão feitas pelo chat. Agora eu passo a palavra para o professor Robert. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo GEAL, né? Agradecer principalmente a Aline pelo contato, o Daniel, e dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre a mecanização na cultura do amendoim. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder dar início à nossa palestra que está intitulada Cultivo do Amendoim, Novas Tecnologias da Semeadura à Colheita. Né? Como a Aline disse, eu sou professor aqui na Unesp de Jaboticabal e trabalho especificamente com a cultura do amendoim, dentre outras, mas com amendoim especificamente na parte de colheita mecanizada. Né? Então, nós vamos dar início aqui à apresentação, comentando um pouquinho sobre a produção de amendoim. O amendoim não é uma das culturas mais importantes em termos de produção no Brasil. A participação no Brasil e no mundo também não é tão elevada. Mas é interessante a gente observar que a produção brasileira ela é, em grande parte, exportada. E isso a torna bastante importante para o país. Os maiores produtores são a China, a Índia, a Nigéria e os Estados Unidos, né, que têm uma produção bem mais elevada que a brasileira. Bom, quando a gente fala em cultura de amendoim, assim como qualquer outra cultura, e a gente fala de mecanização, nós temos que lembrar que o produtor rural, ele historicamente, ele toma decisões baseado muito na tradição e na experiência, né? E que nós estamos entrando numa nova era em que o uso das tecnologias da informação, ele passa a ser muito importante e até fundamental para poder auxiliar o produtor nessa tomada de decisão. Nos últimos anos, nós tivemos aí um desenvolvimento fantástico de sensores terrestres, drones, sistemas de rastreamento via satélite, dentre outros dispositivos, né, que permitem que nós possamos coletar dados das mais diferentes variáveis relativas à produtividade, relativas às plantas, ao solo, ao clima, e também relativo à incidência de pragas e doenças. Então, tudo isso se tornou muito mais fácil com o avanço da tecnologia da informação. E isso pode vir ajudar o produtor na tomada de decisão. Quando a gente fala em mecanização agrícola, os tratores e as máquinas agrícolas hoje são equipadas com sistemas que permitem que todas as operações possam ser monitoradas o tempo todo. E também, em muitos casos, nós podemos até realizar operações de maneira remota, à distância. Nós temos também softwares, diversos softwares disponíveis no mercado que auxiliam o produtor para gerir esses dados, né? Então, tudo isso é importante, por quê? Porque gera uma quantidade muito grande de dados. Mas a realidade que nós temos hoje é que nós temos muitos dados e pouca informação. Então, nós temos dados de clima, cultura, tipo de solo, fertilidade, por exemplo. Esses dados vão interagir entre si, eles têm que ser analisados não de uma forma isolada, mas de uma forma conjunta, né? E eles têm que levar até a um denominador comum, que é o aumento da produtividade, né? Então, o produtor tem que ter conhecimento dessa quantidade grande de dados, saber trabalhar com essa quantidade de dados, transformá-los em informação para que ele possa obter ganhos de produtividade.
Então, nós estamos falando, quando a gente diz sobre todas essas questões relacionadas à quantidade de dados, ao uso de sensores, etc., nós estamos falando da agricultura 4.0, também chamada de agricultura digital ou agricultura inteligente, né? O que seria essa agricultura 4.0? Ela representa o uso intensivo das técnicas da informática quando aplicadas para a gestão de uma forma mais completa das propriedades agrícolas, para que possa ajudar o produtor a tomar decisão. Então, a agricultura 4.0, ela acontece quando há uma integração dos processos agrícolas com as tecnologias da informação e da comunicação, juntamente com a engenharia de controle e automação. Então, se nós falamos em agricultura 4.0, nós precisamos dos profissionais da área de ciências agrárias, os agrônomos, engenheiros agrícolas, florestais, etc., mas também vamos precisar dos profissionais da tecnologia de informação e comunicação e de profissionais da engenharia de controle e automação, para que nós possamos ter essa agricultura digital. E de que é feita essa agricultura digital? Ela basicamente é feita de algoritmos, de Big Data, de sensores, né, da internet das coisas, com o objetivo de aumentar a produtividade, aumentar a eficiência do manejo e também reduzir custos. Então, essa é a agricultura digital. E um dos pilares da agricultura digital é a internet das coisas, a IoT. A internet das coisas, ela se refere à interconexão digital dos objetos do dia a dia com a internet, né? É como se as coisas, se os objetos se comunicassem entre si e, esporadicamente, com as pessoas também, né? Mas é muito mais a comunicação entre os objetos, entre as coisas, do que com as pessoas, né? Então, os objetos do dia a dia, eles podem ser monitorados, eles podem ter sensores incorporados para que eles possam enviar dados e esses dados possam ser transformados em informações. Por exemplo, uma planta pode, através de suas características fisiológicas, enviar dados informando que ela precisa de água, que é momento de irrigar. Então, só para ter um exemplo de como essa internet das coisas poderia ser aplicada aí na agricultura. Bom, se nós temos sensores, se nós temos a internet das coisas, nós chegamos ao mundo do Big Data, né? Big Data são dados massivos, né? Dados em grandes escalas, que são adquiridos em uma velocidade muito grande, possuem uma grande variedade, e eu preciso analisar esses dados. Normalmente, eles são armazenados em nuvens, na nuvem, e eu preciso interpretar, eu preciso entender esses dados, né? Então, Big Data é um conjunto massivo de dados, uma quantidade muito grande que as técnicas tradicionais de computação não conseguem processar. Então, eu preciso de novas tecnologias para processar esses dados. Um outro conceito importante na agricultura digital é a telemetria, né? Telemetria quer dizer medida remota. Então, telemetria nada mais é do que a obtenção e a transferência de dados, né, provindo de uma ou mais máquinas, falando no campo da mecanização, né, e levando esses dados para um outro local, por exemplo, uma central de gerenciamento, né, ou para o escritório da fazenda, ou para uma central de uma grande unidade de produção. E isso pode ser feito de várias maneiras, né, via rede de computadores fixa ou sem fio, né, via rádio. Então, eu posso ter várias maneiras. Então, a telemetria é conseguir extrair esses dados das máquinas e transportá-los para algum lugar em tempo real para que seja possível a tomada de decisão, para que seja possível auxiliar a tomada de decisão. Um outro pilar muito importante da agricultura digital é a inteligência artificial, principalmente no que diz respeito ao machine learning. Então, o que é a inteligência artificial? O que é o machine learning? É um método que vai usar algoritmos que são capazes de aprender de uma maneira interativa, analisando um conjunto de dados, né? Então, se eu tenho uma série de dados sendo enviadas a todo tempo, o meu computador vai poder interpretar esses dados, identificar padrões e, através desses padrões, auxiliar a tomada de decisão. Então, a inteligência artificial, ela é um campo da ciência é o campo de pesquisa da ciência da computação, né, que estuda as faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais.
Então, é um ramo da ciência da computação que está preocupado com a automação do comportamento inteligente, né? Para que eu possa simular a capacidade humana de raciocinar, de perceber, de tomar decisões e de resolver problemas. Ou seja, é fazer com que as máquinas, que os softwares, possam interpretar dados e apontar soluções, apontar caminhos para que o produtor possa tomar decisões. A inteligência artificial está presente no nosso dia a dia, né? Certamente, todo mundo que está nos assistindo já teve a oportunidade de usar um dispositivo de mapeamento, né? Um Google Maps, um Waze, né? Inteligência artificial está por trás disso, para que isso possa ser processado, né? Certamente, algumas pessoas já brincaram de fazer, de simular como é que ficaria quando daqui a 10, 20, 30 anos, né? Esses dias atrás estava muito aí em moda o pessoal fazer simulações, né, de como seria se fosse do sexo oposto. Então, isso tudo é inteligência artificial, que tem seus benefícios, né, mas, como é uma ciência em evolução, ainda tem muito para ser aprimorado, né? Por exemplo, esses dias eu deparei com uma crítica dizendo que a inteligência artificial, esses programas do Facebook, por exemplo, que fazem o envelhecimento, que eles automaticamente promovem o embranquecimento das pessoas negras. Se vocês pegarem todos esses exemplos aqui, vocês vão ver que no final aqui do processo de envelhecimento, todos estão embranquecidos. É uma falha que precisa ser tratada e certamente vão tentar resolver isso. Bom, mas voltando então para a questão da agricultura digital, né? Muita gente confunde a agricultura digital com a agricultura de precisão. Por quê? Porque a agricultura de precisão usa sensores, usa máquinas, usa vantes, drones, sistemas de gerenciamento, de monitoramento, faz análise de dados, previsão de safra, utiliza imagens e se preocupa com a variabilidade espacial e temporal, né? Então, isso não é agricultura digital? Não, isso é agricultura de precisão. Porque a agricultura digital, além dela utilizar também essas ferramentas da agricultura de precisão, ela utiliza uma série de outras, como a robótica, a telemetria, a conectividade, a internet das coisas, Big Data, a computação em nuvem, soluções integradas, mobilidade e a inteligência artificial. Então, a agricultura digital ela é muito mais ampla que a agricultura de precisão, e esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Recentemente saiu uma reportagem dizendo que algumas tecnologias irão bombar nos próximos 20 anos. Eu selecionei 9 dessas tecnologias para vocês. Quais são elas? A agricultura digital, em primeiro lugar, né? Então, vocês verem a importância que esse tema tem que ter no nosso dia a dia. O uso de drones e satélites, o data driving, a IoT sensores, a inteligência artificial com machine learning, os assistentes virtuais, a automação e telemetria, as plataformas e os aplicativos e a visão computacional seriam 9 das tecnologias mais importantes aí que estão no cenário, de que vão ter um grande desenvolvimento e uma grande aplicação nos próximos anos. Bom, e na mecanização agrícola do amendoim? Como é que está a mecanização nesse contexto da agricultura digital? Quando eu falo em mecanização no contexto da agricultura digital, o que seria importante para as máquinas? Seria importante o desenvolvimento de sensores, o controle em tempo real, por exemplo, da produtividade, da umidade, né? O controle total da máquina por um monitor que está instalado na cabine do operador, o uso de controles remotos para que eu possa controlar, regular, acionar essa máquina remotamente, a telemetria, ou seja, transferir esses dados de uma forma rápida, de uma forma eficaz, e que tudo isso vire informações simples para que eu possa ter tomadas de decisões ágeis e mais eficazes. Então, o que a gente espera para a mecanização agrícola do amendoim na agricultura digital é que nós consigamos incorporar tudo isso aqui nas máquinas que nós temos disponíveis. Bom, eu vou fazer agora um paralelo aqui, em alguns momentos, da mecanização de outras culturas, cereais principalmente, com a mecanização na cultura do amendoim. Quando nós falamos mecanização de cereais, nós temos tratores de elevada potência, tratores cada vez maiores, que estão em um espectro aí de potência de 400 a 700 cavalos. Nós temos colhedoras com mais de 600 cavalos de potência, com capacidade de 15 mil litros de armazenamento, semeadoras de até 80 linhas
capazes de fazer áreas muito grandes, em torno de 100 hectares por dia, né? Pulverizadores autopropelidos com controles automáticos, né? Então, tudo isso é uma realidade e está presente nas grandes propriedades produtoras de soja, de milho, etc., né? Quando a gente fala nesses grandes tratores, só para exemplificar, esses aqui são os maiores tratores disponíveis no mercado brasileiro, né? O maior deles, o T9700 da New Holland, com 629 cavalos, né? E, dentre esses grandes, o menor deles, o Fendt 1050 Varo, com 517 cavalos. Mas são todos tratores com uma grande potência, né? E são tratores que estão utilizados principalmente na região dos cerrados brasileiros, né? Principalmente ali na região do Mato Piba, onde eu tenho grandes propriedades, eu tenho um relevo muito plano, que favorece esse tipo de mecanização. Todos esses tratores, eles têm uma tecnologia embarcada, tem questões ergonométricas muito bem definidas, o conforto e a segurança do operador na cabine é muito grande, o uso de piloto automático é uma realidade, transmissão automática e telemetria são questões que já estão bem definidas para esses tratores de grande porte. E quando a gente fala em mecanização do amendoim, na mecanização do amendoim nós temos geralmente tratores de 100 a 200 cavalos, um pouquinho mais, talvez, mas são tratores que estão nessa faixa de potência, né? Nós temos semeadoras, o mais usual são semeadoras de 4 a 6 linhas, né? Nós temos pulverização com pulverizadores, sim, mas não com uma tecnologia tão grande quanto a gente vê nos cereais. E o que predomina, principalmente aqui no Brasil, são as recolhedoras tracionadas, né? Então, essa é a realidade da mecanização, só para vocês verem que a gente está um pouco distante da mecanização de cereais. Quando nós falamos em semeadoras, né, além das grandes culturas terem semeadoras muito grandes, elas já têm uma tecnologia com vários sensores que permitem você medir a umidade no sulco, a profundidade, fazer um controle da força, da pressão que é feita pela roda compactadora, ou seja, eu tenho diversos tipos de sensores, como o downforce, por exemplo, que permitem que eu possa ter uma semeadura de maior precisão, que eu possa, por exemplo, saber exatamente quantas sementes por metro estão sendo depositadas no solo em cada linha. Quando nós falamos em pulverizadores, os autopropelidos predominam na maioria das culturas de grãos, né? Temos utilização também para a cultura do amendoim, e nós temos a grande novidade que nós temos dos pulverizadores é o controle bico a bico, controle ponta a ponta, né? O que faz com que a gente tenha uma eficiência de pulverização muito maior, porque diminui a sobreposição. Esse gráfico aqui mostra quanto que a sobreposição diminuiu quando saiu do controle manual de desligamento das seções, para você não passar sobre uma área que já tinha sido pulverizada, depois, quanto diminuiu com o controle automático de seções e no controle automático ponta a ponta, como essa sobreposição é bem menor atualmente. Isso faz com que a gente tenha uma economia de recursos, né? Não só na questão da máquina, da melhor eficiência de aplicação, mas também no custo do próprio defensivo. Quando a gente fala em arrancadores e levantadores, que são máquinas específicas para a cultura do amendoim, né? Nós temos basicamente o seguinte, né? O principal produtor de máquinas para amendoim hoje, aqui no Brasil, é a Miyake. Ela tem o C200, que é um arrancador que a gente chama 2x1, ele consegue arrancar 2 linhas formando uma leira, né? E é tracionado por tratores aí na faixa de 80 a 90 cavalos. Então, nós temos o C400, que consegue arrancar 4 linhas fazendo 2 leiras, precisa de tratores aí na faixa de 170 a 180 cavalos. E nós temos o levantador, né, que o pessoal chama aí na roça de mexedor, aquele equipamento que é utilizado quando o amendoim, uma vez arrancado, sofre a ação de uma chuva, e aí ele vai colar no solo novamente, ele precisa ser levantado, ele precisa ser mexido para que as vagens se desgrudem do solo, né? Então, esse mexedor, ou um levantador, necessita aí de tratores de 90 a 100 cavalos. Nós temos também aqui da BM Dumont
Eu coloquei os da KMC, que são semelhantes aqui, mas lá nos Estados Unidos nós temos os equipamentos da KMC, né, dentre outras fábricas, mas nós temos arrancadores 2x1, 4x2, 6x3 e 8x4, ou seja, consigo arrancar 8 linhas fazendo 4 leiras. Qual a dificuldade de usar esses arrancadores aqui no Brasil, né? A gente tem arrancadores aqui, a BM do Mon, ela tem um arrancador 4x2, e também, se não me falha a memória, tem 6x3. Qual a grande dificuldade para nós usarmos arrancadores 6x3 ou 8x4? Principalmente no que diz respeito a relevo e a tamanho de talhões, né? Uma vez que o amendoim aqui na região de Jaboticabal, ele é conduzido em áreas de reformas de canaviais, né? Na Alta Paulista já são áreas mais de pastagem, mas a gente tem dificuldades relativas à questão de relevo que dificulta um pouco a atuação desses equipamentos, mas isso vem sendo resolvido. Aqui, só para exemplificar, é um arranquio de amendoim feito lá nos Estados Unidos, com um arrancador de grande porte, né, um trator equipado com piloto automático. Então, vocês veem que a tecnologia lá já está sendo empregada para os produtores de amendoim já tem algum tempo, né? Esse vídeo aqui é de 2015, se não me falha a memória, um arrancador 6x3, né? E vocês notem também que os terrenos lá são bastante planos, né? Isso favorece bastante. No que diz respeito às recolhedoras, né, a Miak tem a linha de recolhedores da Miak tem a Double Master 3, né, que é uma das máquinas mais utilizadas pelos produtores, precisa de um trator de 100 a 120 cavalos, a Double Master 6, né, que consegue colher 4 linhas, né, 2 leiras, a Twin Master também consegue colher 4 linhas, precisa de 180 a 170 a 180 cavalos, e a Twin Master de 6 linhas, que precisa de um trator aí na faixa de 200 cavalos. E mais recentemente, a Miak lançou a sua recolhedora autopropelida, a Avante C360, né? Então, com isso, nós deixamos de ter a necessidade de ter tratores para poder fazer o recolhimento do amendoim, né? A própria máquina, ela se locomove por conta própria, e ela vai fazer o recolhimento do amendoim, como vocês estão vendo aí no vídeo, né? Então, esse é o grande avanço que nós temos em termos de recolhimento de amendoim aqui no Brasil. Essa máquina, ela tem um motor de 360 cavalos, né? Faz a trilha de forma axial, como todas as recolhedoras da Miak também fazem, isso é uma grande vantagem, né? Porque a trilha por sistema axial é uma trilha menos agressiva, né? E para o amendoim a gente tem problema principalmente com debulhado de roça, além da questão das impurezas, então isso vem a ser um fator bem interessante. Mas para vocês terem uma noção, vamos dar uma olhada agora no que acontece, o que está acontecendo hoje, aqui no mercado brasileiro também, com as colhedoras de cereais, né? Então, as máquinas da John Deere e da Case, elas têm câmeras instaladas nos elevadores que mostram lá no monitor do operador como é que está a condição do produto que está sendo colhido, né? Essas câmeras conseguem tirar várias fotos, né, o tempo todo, e através dessas fotos, elas fazem uma leitura do material que está sendo colhido e identifica possíveis problemas, como, por exemplo, perdas de grãos, grãos quebrados, material estranho, qualidade da palha. E o operador ele pode elencar aqui qual é a prioridade dele. Aqui, número 1 está em perdas de grãos. Se eu quiser trabalhar dando prioridade para grãos quebrados, eu simplesmente mudo a ordem aqui e coloco grãos quebrados em primeiro lugar. O que vai acontecer? A máquina vai interpretar essas imagens e vai dizer para o operador se está acontecendo algum problema relacionado a isso aqui. E se está acontecendo um problema, quais são as possíveis soluções que ele deve adotar, ou seja, quais regulagens ele deve fazer. Então, para vocês verem, agora nós estamos entrando aqui no Brasil, no recolhimento com recolhedoras autopropelidas, né, de amendoim.
né? Na cultura de grãos, nós já temos as autopropelidas há muito tempo, né? E nós já estamos usando inteligência artificial para poder ver qualidade de produto colhido, né? Então, a gente está um pouquinho longe ainda em termos de mecanização do amendoim. Bom, para a gente começar a fechar essa nossa conversa aqui sobre mecanização, né? Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso grupo de pesquisa, o LAMA, né? Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, aqui da Unesp de Jaboticabal. Nós trabalhamos com diversas culturas, não somente com amendoim. Nós trabalhamos com café, com algodão, com batata, com soja, milho, né? Mas hoje a gente vai mostrar para vocês os trabalhos de amendoim. Esse aqui é um trabalho que está sendo desenvolvido, a dissertação de mestrado do Armando, né? Que a gente vai avaliar a qualidade do processo de recolhimento do amendoim em função de preparos do solo, né? Então, qual que é a nossa hipótese? Que a confecção de canteiros, semelhantes aos canteiros que são utilizados na cultura da batata, por exemplo, que ela é capaz de proporcionar maior mobilização do solo, e com isso pode facilitar o desenvolvimento das vagens de amendoim e proporcionar a diminuição de perdas na colheita. Tá? Esse trabalho está em andamento, eu tenho alguns resultados parciais ainda, e vou falar para vocês aqui. Esse trabalho foi feito na região de Ribeirão Preto, numa fazenda em Ribeirão Preto, né? Numa área que o amendoim foi produzido em sistema meiose, né? E nós usamos 3 tipos de preparo do solo. O rota encanteirador, com os canteiros de altura de 20 centímetros e largura de 1,38 metros. A enxada rotativa, que fez um canteiro de 14 centímetros de altura, por 1,42. E o preparo convencional, sem altura aqui, desculpa. Utilizamos um trator de John Deere 7815 e o amendoim semeado foi IAC OL3 com 18 sementes por metro, né? Então foram feitos os preparos utilizando esses 3 equipamentos, a cultura foi conduzida da mesma maneira em todos os equipamentos, e o que nós temos de resultados? Nossa principal questão aqui é ver com relação à qualidade do produto colhido. Então, o primeiro fator que nós estamos analisando é a porcentagem de vagens inteiras, né? Então, aqui é o preparo convencional, 74,6% de vagens inteiras no preparo convencional. No encanteirador, 77%, e na rotativa, 74,9%, 75% aproximadamente. Então, na média, né, os 2 tratamentos com canteiros proporcionaram maior percentual de vagens inteiras. No que diz respeito às vagens danificadas. Vagens danificadas, nós temos vagens quebradas, semiabertas e vagens xoxas, né? Então, o percentual foi menor também, pouquinho aqui, não teve muita diferença do convencional, mas os 2 tiveram percentuais menores, principalmente a enxada rotativa. Que diz respeito às vagens semiabertas, né? 8,8 para o convencional, 7 e 8,4 para os preparos com canteiro. Vagens xoxas, 5,4, 6,5, 5,5, né? E grãos soltos, aquele chamado debulhado de roça, né? Debulhado de roça não tem diferença entre esses 2 tratamentos, para esse aqui, um pouquinho mais de debulhado de roça, né? Então, significa isso é interessante, porque debulhado de roça é uma perda muito grande para o produtor. Em termos de impureza, a impureza no preparo convencional foi um pouquinho maior, né? E as impurezas minerais, ou seja, a terra presente lá no amendoim, no tanque graneleiro, ela foi praticamente igual nesses 2 tratamentos e um pouquinho maior para o rota encanteirador, né? Bom, nós não fizemos comparação de médias, porque esse trabalho é um trabalho que a gente vai trabalhar com variabilidade, com qualidade, então a gente ainda está fazendo essas análises. Mas os resultados são bem promissores, mostrando que esse cultivo em canteiros pode vir a ser uma boa opção para o produtor. Um outro trabalho que nós fizemos é o uso de downforce na semeadura do amendoim, avaliando, né, se é possível alcançar a produtividade utilizada utilizando o downforce. O trabalho está sendo parte da tese de doutorado do Luan, né, e está sendo realizado com os nossos parceiros da Auburn University, lá nos Estados Unidos, né? Então, por isso mesmo, a gente utilizou a variedade Georgia 06, que é
a principal variedade cultivada nos Estados Unidos, numa população de 215 mil plantas por hectare. A hipótese que nós estabelecemos é que os modos manual e automático do downforce, né, das semeadoras, eles podem ser afetados pela textura do solo, pela distribuição granométrica do solo, né, e quanto mais carga eu colocar no downforce, maior vai ser a profundidade, né. Então, a gente usou uma semeadora de 4 linhas, a John Deere Max Hermege, e esse trabalho foi feito lá na região de Auburn, nos Estados Unidos. Nós usamos 2 tipos de solo, um com textura franco-argila arenosa e um outro de textura arenosa. Downforce no modo manual e no modo automático, né? Profundidade de semeadura desejada, nós trabalhamos com 5, 6,3 e 7,6, tá? O que a gente tem até o momento desses resultados? Os modos de operação do mecanismo downforce, eles diferem entre si, dependendo do tipo de solo, ou seja, o downforce tem atuação diferente, resposta diferente, dependendo do tipo de solo, tá? E o incremento de carga vertical, que nós achávamos que iria alterar sensivelmente a produtividade, ele não influenciou a produtividade das sementes de amendoim. Um outro trabalho que nós fizemos há algum tempo foi para avaliar o erro de paralelismo na semeadura de amendoim, né, usando o piloto automático. Esse foi um trabalho da dissertação de mestrado do Adão Felipe dos Santos, né, que já fez mestrado e doutorado conosco aqui, e nós, partindo do pressuposto que os erros de posicionamento pelo GNS são inevitáveis e que eles podem representar uma maior ou menor taxa de sobreposição entre as passadas, nós avaliamos diversos tipos de erro, né? Então, nós tínhamos aqui o trajeto executado pelo trator, a linha projetada, as linhas semeadas, né, amostradas com o GNSS, com RTX, e as linhas que foram realmente executadas. Então, a gente procurou avaliar o erro de deslocamento do trator, o erro de execução, o erro de paralelismo entre as passadas. De um modo geral, a gente observou que o erro de execução ficou em todas as passadas dentro daquilo que era estipulado pelo fornecedor do equipamento, com valores menores que 3,8 centímetros, né? Que o erro do conjunto trator-semeadora ficou dentro do limite aceitável e que a declividade ela influenciou o deslocamento lateral do trator, levando à ocorrência de erros acima do estipulado. Um outro trabalho também do Adão foi, ainda da dissertação de mestrado dele, foi o uso do RTX, né, no plantio, né, na semeadura e no arranquio do amendoim. Então, a gente extrapolou um pouquinho mais, fez essa avaliação agora na semeadura e no arranquio. Né? Então, comparando aqui os resultados para a semeadura, o que nós temos? Aqui na esquerda nós temos os resultados com o uso do piloto automático, aqui sem o uso do piloto automático. Essa linha aqui mostra a média também, né? Então, o que nós temos? Para a semeadura com piloto automático, nós tivemos uma redução dos erros entre as passadas do conjunto trator-semeadora, resultando numa melhor qualidade da operação. Nós tivemos, com o uso do piloto, uma maior precisão. O erro foi de 29,4, menor que os 38 milímetros recomendados pelo fabricante. E também tivemos maior acurácia, uma vez que o desvio padrão foi de 17 milímetros. Já na semeadura sem piloto, os erros de alinhamentos foram maiores do que o desejado, em cerca de 20% dos pontos. São esses pontos vermelhos aqui que estão fora dos limites estabelecidos, né? Então, nós tivemos uma menor qualidade. Essa menor qualidade ela fica evidente porque quanto mais distante essas linhas vermelhas estão entre si, menor é a qualidade, maior é a variabilidade. Se nós observarmos aqui, as linhas estão mais próximas. Na semeadura sem piloto, nós tivemos uma baixa precisão, um erro de 54 milímetros, e nós tivemos uma acurácia baixa também, com desvio padrão também bastante elevado. Quando a gente foi avaliar o arranquio, né, nós também tivemos as duas situações, com e sem piloto. Né? No arranquio com piloto, né,
nós tivemos uma baixa precisão, o erro foi acima daquele do esperado, 41,1, e a acurácia também muito baixa, uma vez que o desvio padrão foi elevado, 44 milímetros. Né? Nós tivemos menor variabilidade, também as linhas estão mais próximas aqui, e apenas 9% dos pontos, de todo o total de pontos avaliados, fora dos limites de controle. No arranquio sem piloto, nós também tivemos baixa precisão e baixa acurácia, mas para valores muito maiores de erro, né, de erro médio e de desvio padrão. Né? E maior variabilidade, maior quantidade de pontos fora dos limites de controle. Tá? Eu vou passar aqui que eu esqueci, infelizmente, de atualizar para o preço da saca do amendoim, mas a gente fez uma avaliação mostrando o que seria o retorno do uso do piloto automático, ele seria compensador só com a redução do erro que ele proporcionaria, tanto na semeadura quanto no arranquio. Um outro trabalho que a gente fez, ainda na linha de semeadura, né, foi de como realizar uma semeadura de alta precisão usando softwares, né, como o AgroCAD. Né? Então, nós temos softwares que auxiliam o produtor a planejar o seu plantio, né, a sua semeadura. Então, nós, utilizando esse software, a gente procurou avaliar a eficácia do AgroCAD, simulando cenários antes de fazer o planejamento definitivo e executar a semeadura. Nós fizemos cenários, né, para a produção de amendoim lá na região de Orindiúva, aqui em São Paulo. Né? Criamos 3 cenários, depois selecionamos desses 3 o mais adequado e executamos esse cenário. E fizemos uma comparação entre esse cenário projetado e o executado. Esse trabalho aqui foi um trabalho de conclusão de curso do Gabriel Blumer. Aqui, só para vocês verem, o trator, o conjunto que foi utilizado para poder fazer a semeadura, e aqui um exemplo das linhas de amendoim semeadas usando o piloto automático, né, o tanto que fica bem feita e fica bonita. Né? Então, quando a gente avaliou a quantidade de linhas, se eu tenho um mapeamento da área, eu posso projetar as linhas de acordo com uma série de parâmetros que eu defino. Né? Então, nós tínhamos 3 cenários, né? Nós definimos 3 cenários, ou seja, 3 formas diferentes de posicionar essas linhas no meu talhão. E aí nós tínhamos o cenário sem otimizar e o cenário otimizado. O cenário otimizado é quando a gente consegue ligar de uma forma mais efetiva as linhas, né? Evitando angulações, evitando manobras. Né? Então, os cenários 1 e 3, né, otimizados, eles tiveram uma maior redução das linhas menores, as linhas de 0 até 400 metros de comprimento. Então, é interessante, quando eu penso em semeadura, que quanto maior for a linha, melhor vai ser a capacidade operacional. Né? Vamos falar assim, no popular, aí, maior vai ser o rendimento das máquinas. Então, eu tive uma redução dessas linhas com comprimento até 400 metros, desculpem, né? Nesses cenários 1 e 3. Após a otimização, no que diz respeito à distância percorrida, né? Então, a distância percorrida, ela depende do número de linhas e depende do comprimento de linhas. Após a otimização, para as linhas que tinham um comprimento maior que 800 metros, né? A gente teve um aumento dessa distância percorrida de 4,7, 5,1 e 7,3 para os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. Né? E os cenários para linhas com comprimentos inferiores a 800 metros, eles tiveram uma redução da distância total percorrida. Todos esses parâmetros nos levaram para escolher qual desses 3 cenários seria o melhor. E um outro fator que nós analisamos foi o tempo gasto em manobras. Né? Então, houve uma redução no tempo gasto com manobras, uma redução da ordem de 5,2%, 5,4% e 9,5%, para os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. Né? E o tempo de percurso, né, não teve diferença entre os cenários. Então, por esse fator, qualquer um dos cenários seria possível de ser utilizado. Né? Bom, nós selecionamos, baseado em todos esses parâmetros, um dos cenários e executamos essa semeadura no campo. É óbvio que existe
uma diferença entre aquilo que você planejou e aquilo que você realmente conseguiu executar, né? Porque existe o erro na hora da execução. Então, o que nós observamos aqui? O número de manobras, né? O tempo de manobras aumentou. Se o número de manobras aumentou, o tempo também aumentou em 6,8%. Então, nós tínhamos previsto para essa área 9 horas de manobras, tivemos 9 horas e 8 minutos, dando 40 minutos a mais, né? O tempo de percurso, ele praticamente não diferiu, 26 e 15 minutos, 26 e 16, né? O tempo total de execução aumentou em cerca de 1,9%, né? Mas a eficiência do percurso se manteve dentro dos 73% que nós tínhamos planejado nesse cenário. Então, a gente conseguiu ver que um bom planejamento das linhas, uma boa seleção, a gente poderia ter bons resultados na semeadura. Bom, um outro trabalho que nós fizemos foi a determinação da maturação utilizando técnicas de sensoriamento remoto. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, o que acontece? A determinação da maturação do amendoim é muito difícil, né? Para quem já teve a oportunidade de acompanhar a cultura no campo, sabe que a gente tem que fazer uma raspagem, o chamado método Hull Scrape, né? Que você tem que raspar o exocarpo para expor o mesocarpo, e aí, pela coloração, você vai utilizar uma tabela para identificar se o amendoim está maduro e se já está na hora de colher ou não. Então, nós procuramos testar métodos alternativos. Então, nós partimos do princípio que o sensoriamento remoto permite monitorar o desenvolvimento da cultura, permite identificar a variabilidade em regiões específicas de uma lavoura e que seria possível estabelecer relações funcionais que permitissem fazer uma rápida detecção da maturação e, consequentemente, tomar uma decisão mais rápida sobre o início ou não da colheita, do arranquio do amendoim. Então, esse trabalho foi feito também pelo Dr. Adão Felipe, em parceria com os nossos colegas da UGA, da University of Georgia, né? E foram realizados em 2 campos de produção, tá? Nos condados de Coffee e Douglas, né? Em Coffee County, a área era irrigada, em Douglas, sequeiro, né? Cultivar, Georgia O6D, né? A gente fez a coleta de informações, né? Durante 6 semanas antes da colheita, fizemos a avaliação do índice de maturação, fizemos a utilização do sensoriamento remoto para determinar os índices de vegetação e, com isso, fazer essa análise. Então, o pessoal foi a campo, coletou as amostras, fez toda aquela avaliação e, ao mesmo tempo, fez um voo com o drone 3DR, usando uma câmera multiespectral Sequoia, os voos realizados próximos às 12 horas, uma altitude de 90 metros, né? E aí a gente procurou fazer a estimativa de maturação usando a inteligência artificial, usando redes neurais artificiais. Então, foram coletados o índice de maturação das vagens, né, manualmente, e foram coletados os índices de vegetação, que foram os índices calculados através das bandas, né, NDVI, GNDVI, né, e alguns desses índices foram modificados, partindo de fórmulas clássicas já utilizadas na literatura, fizemos a modificação, e aí colocamos isso numa rede neural artificial, né, e, como resultado, a gente teve o índice de maturação das vagens. Então, se funcionar isso aqui, eu não preciso mais ficar arrancando plantas de amendoim e posso, através desses índices de vegetação, estimar a maturação do amendoim. Tá? Para avaliar o desempenho dessa rede, nós usamos a precisão e a acurácia. A precisão por meio do coeficiente de determinação, o R2, e a acurácia por meio da raiz quadrada do erro médio, né? Então, a gente quer uma estimativa que tenha precisão e que tenha acurácia, ou seja, eu estou acertando exatamente naquele alvo, eu estou batendo com o que eu quero e com a variabilidade bem pequena, né?
os nossos resultados, utilizando os índices originais, a relação entre a maturação das vagens de amendoim, né, e a maturação estimada pelos índices de vegetação foi muito boa, com R2 de 0,87, né, com uma precisão de 87%, e uma acurácia de 0,094. E quando nós utilizamos os índices modificados, né, a acurácia diminuiu um pouco e a precisão aumentou um pouco, né? Então, a gente conseguiu bons resultados aí dessa estimativa. O que isso aponta para a gente? Aponta que se eu conseguir estimar a variabilidade, né, espacial da maturação do amendoim antes do arranquio, utilizando os índices de vegetação, eu posso fazer mapas como esse aqui, onde eu tenho regiões que têm baixa maturação e tenho regiões que eu tenho maturação mais elevada. Se eu conseguir definir bem essas regiões, essas zonas, eu posso trabalhar com o conceito de unidade de gestão diferenciada, ou zona de manejo, né? Então, eu posso ter uma área onde eu vou realizar a colheita imediatamente e uma outra área que eu tenho que esperar X dias para poder iniciar a colheita. Então, com isso eu conseguiria fazer aquilo que nós chamamos de uma colheita de inteligente, podendo planejar melhor o meu maquinário. Para finalizar, algumas considerações finais. Primeiro, os nossos trabalhos eles mostram que a gente tem ganhos expressivos quando se utiliza piloto automático na semeadura e no arranquio mecanizado do amendoim, que a mecanização é uma boa alternativa para a redução dos custos de produção, que a agricultura digital também é uma boa solução para otimizar, né, e para facilitar o gerenciamento das propriedades agrícolas, né, e que novas tecnologias ainda são necessárias para a melhoria da eficiência da mecanização do amendoim. Vocês viram que eu tenho várias tecnologias já disponíveis para outras culturas e, no entanto, ainda não estão disponíveis aí para os produtores de amendoim. E, para fechar, né, eu deixo para vocês a seguinte mensagem. A agricultura digital, ela já é uma realidade, tá? Ela já é uma realidade e os produtores de amendoim vão ter que inserir nesse cenário, não tem jeito, tá? Nós já temos disponibilidade de alta tecnologia, que pode permitir a gestão inteligente da propriedade, né? Mas eu preciso ter condições, eu preciso de pessoas bem formadas, bem treinadas, para transformar essa quantidade enorme de dados em informações. Eu preciso trabalhar com qualidade, obedecendo os preceitos básicos da qualidade, né? E para quem quer trabalhar com agricultura digital, tem que se atualizar a todo instante. E tem que fazer o básico corretamente, tá? Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Fazer o básico de uma maneira bem feita é o princípio para que a gente possa ter uma agricultura digital realmente no que a palavra quer dizer, tá? O que o termo quer dizer. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos, né? Nós temos aqui 2 sites, o do laboratório, o do Lama, e o do nosso grupo de pesquisa, que é um site mais voltado ao público internacional, porém tem todos os nossos trabalhos de pesquisas estão publicados nesse site, tá? E também, aqueles que quiserem, podem seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou o nosso canal no YouTube. Então, eu agradeço a todos aí pela paciência e fico à disposição para as perguntas que houverem. Obrigado. Parabéns pela palestra, professor. E obrigada. Agora vamos às perguntas. Professor, quais tecnologias ou avanços você acredita que iríamos ver na AgriShow esse ano, caso não tivesse a pandemia? Aline, você pode repetir? Eu estava com o som baixado aqui por causa dos vídeos, eu não ouvi direito. Quais tecnologias ou avanços você acredita que iríamos ver na AgriShow desse ano, caso não tivesse a pandemia? Olha, eu cheguei a ir na Expo Direto, que foi um pouco antes da pandemia, tá? Nós não tivemos lá grandes novidades, além das que nós tínhamos no ano passado. É óbvio que as empresas estavam planejando algumas coisas, né, para lançar na AgriShow, sempre tem um lançamento.
Mas eu acho que a grande questão que a gente deveria ver hoje era um avanço na parte de conectividade, tá? Que ainda é o grande gargalo da agricultura digital. E as empresas, eu sei que elas estão trabalhando bem nisso, tá? No mais, a gente teria aí algumas questões, por exemplo, na área de pulverizadores. O que nós vimos lá não diferiu muito do que nós tínhamos no ano passado, tá? Na parte de colhedoras, também a grande novidade já estava no ano passado, que é a questão desse monitoramento por câmeras, né? E tratores também, eu não vi na Expo Direto nada de tão significativo. Então, eu acho que para esse ano a gente teria um aprimoramento daquilo que foi lançado ano passado. Entendi, professor. Agora, uma pergunta do Davi Alves. Boa noite. O sistema Downforce pode ser utilizado em diferentes culturas? Com esse sistema, a produção tende a aumentar? Pode ser usado em diferentes culturas. Com esse sistema, a produção tende a aumentar? Sim. Bom, só para você ter uma ideia, nós estamos testando esse Downforce em amendoim, algodão, milho, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente terminou um trabalho com soja, tá? Então ele pode ser aplicado em qualquer cultura que venha a ser semeada, tá? E é uma tecnologia, Downforce é da Precision Plant, né? Mas a Precision Plant está presente em praticamente todas as máquinas aí do mercado, né? Então ela pode ser utilizada e eu acho que ela é uma tecnologia que tem tudo para poder melhorar a eficiência e a qualidade da semeadura. Uhum. Uma pergunta agora do Giovanni Savioli. Não existe uma colhedora de amendoim sem que precise enleirar? Giovanni, não existe, porque o amendoim ele tem uma característica muito peculiar, que é o fato de os frutos estarem sob o solo, né? E como os frutos estão sob o solo, no momento que você faz o arranquio, eles estão com uma umidade muito elevada. Essa umidade é da ordem de 40%, 40% a 50%, tá? E para que você possa, depois, fazer com que a vagem se desprenda do pedúnculo, que ocorre na operação de recolhimento, você precisa ter uma umidade em torno de 20%, tá? Para você conseguir destacar a vagem do pedúnculo sem abrir a vagem. Você poderia até destacar se o pedúnculo tivesse a 40%, mas o que acontece? Você vai precisar de mais força para destacar essa vagem do pedúnculo. Ao precisar de mais força, você acaba abrindo as vagens e debulhando o amendoim. Então, não tem como, tá? Pergunta da Daniela Martins. Essas informações que existem em grandes quantidades seriam dados obtidos antes da plantação, recolhidas pela agricultura de precisão? Não só antes, durante todo o processo, tá, Daniela? Porque é o seguinte, hoje nós temos sensores climáticos, por exemplo, que monitoram o clima o tempo todo, tá? Então, se você considerar isso, isso pode acontecer antes do plantio, antes da semeadura, tá? Mas no momento da semeadura, no momento da pulverização ou da colheita, as máquinas têm capacidade de coletar uma série de informações, porque elas têm diversos sensores, tá? Eu costumo dar um exemplo aí nas minhas palestras de uma colhedora de cana. Ela tem hoje em torno de 35 sensores diferentes, então ela consegue monitorar 35 variáveis diferentes, tá? Fazendo uma conta, extrapolando isso para 9 meses de colheita de cana, você chega a um número de 1,5 milhão de dados, né, a cada safra. Então, é uma quantidade muito grande, né? Então, você tem em vários momentos, não só antes, né, mas em todo o processo. Tanto é que hoje, se você fizer uma busca aí na internet, você vai ver que existem vários softwares, vários aplicativos para poder interpretar esses dados, diversos tipos de dados. Um outro exemplo que a gente poderia dar, hoje tem aplicativos que você vai no campo, tira uma foto e ele é capaz de reconhecer se a planta está com alguma doença, tá?
identificação de doença, identificação de pragas. Tudo isso, se você colocar isso, por exemplo, num drone e começar a tirar essas fotos, você vai ter uma quantidade muito grande, ok? A pergunta do Elder. Em terrenos muito desnivelados, como no estado de São Paulo, ainda é inviável a utilização de sistemas GPS e RTK? Quando poderemos utilizar? Os sistemas têm evoluído bastante, né? A gente já tem sistemas de correção que permitem a utilização deles. Acho que o grande problema ainda é a questão de sinal, né? Mas em termos de declividade, eu acho que já está bem avançada, a gente já pode utilizar, sim, com uma certa tranquilidade. Pergunta do Aguinaldo. Em relação a índices de reflectância para monitoramento de maturação, quais índices apresentaram maior correlação? É necessário modelagem com redes neurais para essa estimativa? Ou seria possível utilizar modelos mais simples a nível de produtor? Na verdade, a gente tem optado por utilizar redes neurais porque a gente tem uma massa de dados grande e a gente consegue, através das redes neurais, definir os padrões de uma forma mais adequada, tá? Então, eu acho que é mais interessante. E o objetivo todo é fazer com que isso venha a estar disponível para o produtor através de um software, de um aplicativo, né, que no futuro seja feito dessa forma, tá? Para te falar quais os índices foram mais adequados, isso é muito variável, tá? A gente não evita falar, porque a gente fez o trabalho com amendoim nos Estados Unidos, né? Já 2 safras, uma safra aqui no Brasil. A gente ainda precisa de mais resultados para confirmar, porque para uma determinada variedade, um índice é melhor que o outro, para uma determinada condição, né? A gente teve problemas, por exemplo, lá nos Estados Unidos com um furacão que fez com que as coisas ficassem um pouco meio malucas na hora da coleta dos índices, né? Então, tem uma série de fatores. A gente ainda não está no momento de indicar qual o melhor índice. Pergunta do Gabriel. Qual o tempo máximo que o amendoim pode ficar exposto ao solo após o levantamento? Gabriel, dizem que a melhor resposta que um agrônomo tem para qualquer pergunta é depende, né? E essa realmente eu vou te responder dessa forma, depende. Por quê? Depende, primeiro, de qual é o teor de água, qual a umidade que essas vagens se encontram, tá? Então, depende do teor de água do solo. Se o solo estiver mais seco, esse amendoim também vai estar um pouco mais seco, né? Se o solo estiver mais úmido, da mesma forma, o amendoim vai estar mais úmido. De modo geral, esse amendoim fica exposto em torno de 1 a 2 dias, mas às vezes pode ser 3 dias. Então, depende realmente das condições climáticas, né? E pode acontecer, por exemplo, que esse amendoim está secando e aí, de repente, chove. Então, o tempo acaba aumentando. Tá? Mas, de modo geral, 1 a 2 dias são suficientes. Tá? Pergunta do Helder. Existe a ideia de uma máquina que recolher esse amendoim que fica no chão pós-colheita? A perca ainda é muito significativa. Helder, a perda do amendoim, ela ainda é alta. Nós estamos estimando hoje ela em torno de 5 a 10%. Tá? Mas a gente já chegou aqui em alguns momentos a ter perdas de amendoim da ordem de 30% só no arranquio. Então, um trabalho aí de conscientização dos produtores, trabalho de longos anos aí, fez com que essa perda diminuísse, mas ela ainda é alta. Não existe, principalmente aqui na região de Jaboticabal, não existe essa possibilidade, porque nós estamos, essa possibilidade de ter uma máquina para poder vir recolhendo, como tem na do café, por exemplo. Tá? Café você faz uma varrição, um enleiramento e vem recolhendo, que é exatamente uma recolhedora como a de amendoim, né? Então, eu poderia fazer uma segunda passada com a recolhedora, né, se eu fizesse essa varrição. Mas o que acontece, principalmente? Eu não sei te dizer se isso é economicamente viável,
E o grande problema é que, por serem áreas de renovação de canavial, a pressão para que o produtor libere a área é muito grande. Então, ele está colhendo e as máquinas que vão fazer o plantio da cana já estão entrando, tá? Então, não dá tempo. Então, essa é a realidade aqui da nossa região. Tá? E um outro detalhe, a maior parte das perdas do amendoim, elas são aquelas que nós chamamos de perdas invisíveis. Elas ficam abaixo do solo, tá? E aí você teria que escavar o solo para poder recuperar esse amendoim. Pergunta agora do Matheus. Professor, para os pequenos produtores de amendoim em pequena escala que não têm maquinário, o que você recomendaria para não desistir de cultivar, sendo que tem várias mãos de obra e dificuldades? Olha, Matheus, é uma pergunta bem difícil, né? Porque é o seguinte, hoje não dá para você pensar em cultivo de amendoim se não for mecanizado, se você não tiver uma colheita mecanizada, tá? O custo da mão de obra inviabiliza, né? Então você precisa ter um trator, um arrancador, e não tem jeito, tá? Mas em termos de mais tecnologia, o pequeno produtor ele sempre é penalizado, porque a tecnologia ela chega primeiro para os grandes produtores. E por isso até que o produtor de amendoim, na cultura do amendoim, a tecnologia está um pouco mais atrasada, justamente por conta disso, porque são produtores menores, são máquinas menores, né? Então, isso aí é uma coisa que o tempo vai fazer com que seja recuperado, tá? A experiência nos diz que primeiro chega lá para o grande, mas como a tecnologia hoje ela avança muito rápido, eu penso aí que num curto, médio prazo, a gente já terá bastante coisa disponível para os pequenos produtores também, num custo mais acessível. Pergunta do Rodrigo. Boa noite a todos, parabéns, prof. Na sua opinião, o monitoramento de rendimento em tempo real na colheita da cultura do amendoim é uma tecnologia para curto prazo? Monitoramento, tá. Monitoramento da produtividade, Rodrigo, eu acho que ele deve chegar rapidamente, precisa chegar, tá? Porque é um pouco difícil. O amendoim é uma cultura muito diferente da cultura de grãos. Não dá para você simplesmente importar uma tecnologia que está na colhedora de grãos e trazer para a recolhedora de amendoim, tá? Principalmente porque no amendoim a gente trabalha com nível de impurezas muito elevado, né? Então, essa poeira, essa sujeira, vamos falar assim, ela dificulta uma série de sensores, o uso de uma série de sensores. Mas, pelo que eu converso aí com o pessoal da indústria, eu acho que isso vai chegar em breve, tá? A gente tem algumas ideias aqui, por exemplo, para fazer isso, né? Se aparecer algum financiador interessado, a gente pode até tentar desenvolver, né? Mas a academia, as universidades, elas têm um problema sério de falta de verba, né? Então, mas eu acho que, assim, a gente tem condições, a gente tem tecnologia, nós estamos fazendo alguns trabalhos aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para identificar perdas através de imagens, né, que eu não comentei, mas a gente está fazendo. Então, daria para fazer alguma coisa assim. Eu acho que, em breve, a gente deve ter, sim, alguma coisa para monitoramento da produtividade. Agora, para finalizar, a última pergunta do Helder. Na sua opinião, quais seriam as principais mudanças no uso de tecnologias de amendoim com o aumento da produção no estado do Mato Grosso? Máquinas mais eficientes? Sem dúvida, Helder. Eu acho o seguinte, se o amendoim deslanchar realmente na região do Mato Grosso, isso vai mudar completamente o perfil de produção do amendoim no Brasil, tá? A gente está falando do Mato Grosso, a gente fala em áreas maiores, a gente fala em áreas planas, tudo isso favorece a utilização de máquinas de grande porte, né? E favorece a chegada da tecnologia para a cultura, que pode ser transportada para as outras áreas aqui do estado de São Paulo, por exemplo. Então, eu acho que a chegada lá na região do Mato Grosso, a região do Mato Piba ali, ela vai, num curto prazo, ela vai provocar mudanças bem significativas do ponto de vista de mecanização. Tá?
Muito obrigada, professor. E tem mais perguntas, mas por conta do horário, eu vou deixar o pessoal depois entrar em contato com o senhor, pelos contatos, e tirar as dúvidas. Queria agradecer, parabenizar mais uma vez, e obrigada por estar com a gente nessa noite, né? E os certificados serão direcionados aqui no chat, pelo link, só para quem respondeu o questionário. E a gente teve 146 inscritos, o pessoal daqui da região mesmo, pessoal de Tocantins, de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Jabuticabal e até da Argentina. E eu quero agradecer também a oportunidade do Lama, e foi uma experiência muito que eu vou levar para a vida toda. Muito obrigada, professor. Obrigado, Daniel, também, por ter ajudado a gente aqui do Real e por estar com a gente também. E obrigada a todos, gente. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Um abraço, pessoal. Se cuidem e até uma próxima. Obrigada, professor. Legal, pessoal, só um minutinho para a gente colocar o link aí no chat e daí vocês respondem. Obrigadão, Roverson. Um abraço, Daniel.